Qual a chance de Savarino virar reforço do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o favorito para virar o executivo de futebol do Timão. Quero te atualizar ainda sobre o Palmeiras tentando o chapéu no São Paulo para resolver seu problema em relação à volância. Vem de Minas Gerais a informação de que Gerson está perto de virar reforço do Cruzeiro. Quero contar também que Cruzeiro e Atlético brigam por um jogador do Botafogo. Para completar, Fluminense ouvindo não na primeira proposta por Guilherme Arana, tudo sobre o São Paulo e questões políticas envolvendo um dos principais candidatos à sucessão de Júlio Casares. Tem ainda, para completar, reforço chileno na mira do Vasco, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, desejar um grande Natal para todos vocês, que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade e convivência em família, que é a coisa mais importante de tudo. Bom, agora sim, bora começar o nosso vídeo pedindo para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero dividir com vocês, em pleno dia 25, mais uma sugestão do palpitão do Nicola. Todas as últimas 4 bateram. Nesse dia 25, a gente fez uma múltipla com 2 jogos, ambos do futebol saudita. Primeiro, preciso da vitória do Al-Wehda ou do empate contra o Al-Jaboail, jogo da segunda divisão saudita. Já na primeira divisão tem Neon e Al-Najma, a gente precisa da vitória do Neon. Fui nos bem favoritos, fezinha bem segura pra gente começar o Natal bem feliz. Para você pegar esse bilhete pronto é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete, com uma odd de 1,84, já aparece para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Santos e Internacional disputam a contratação do atacante Vitinho. Jogador que pertence ao Dinamo de Kiev, está emprestado ao Inter até junho do ano que vem, quando acaba seu contrato na Ucrânia. A ideia do Inter e do Santos é fazer a melhor proposta possível a partir de 1º de janeiro, para que esse pré-contrato seja assinado e em julho o Vitinho se torne reforço em definitivo daquele clube que escolher. E vem do Chile a informação de que o Vasco apresentará nas próximas horas oferta ao Colo-Colo por Alan Saldívia. Zagueiro uruguaio de 23 anos de idade, só 1,80 m de altura, titular absoluto do Colo-Colo. Essa oferta deve girar na casa de $1.400.000. Saldívia já vem sendo especulado pelo Vasco há algumas semanas, atleta revelado no Montevideo City Torque, e em 2022 ele se transfere para o Colo-Colo, onde sempre foi titular. Temporada atual de 29 partidas e 1 assistência, está avaliado em €1.200.000, tem só mais um ano de contrato. Pergunta que eu deixo para você, vascaíno. Quais as prioridades em relação a reforços para 2026? Zagueiro, meia, atacante, ponta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do Tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas, tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição. Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora
Importante que se diga, Márcio Carlos Magno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo. Quero contar que o Fluminense ouviu não para a primeira proposta feita ao Atlético Mineiro por Guilherme Arana. O Arana está à venda, especialmente depois que Renan Lodge foi contratado pelo Galo. Nas últimas horas, inclusive, o Atlético já informou de forma oficial o acordo de 5 temporadas com o Lodge. Pois bem, agora é entender onde é que o Guilherme Arana vai se encaixar, se no futebol brasileiro ou do exterior. Primeira proposta feita pelo Fluminense foi considerada baixa. O Atlético Mineiro topa vender, mas que é uma condição importante para um jogador de primeiro nível e cujo salário está entre os maiores do Galo. O Arana hoje ganha na casa de R$1.100.000 por mês. Está no top 5 dos maiores salários do Atlético e é um dos laterais esquerdos mais bem pagos do país. O Arana caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião só para contar que o Fluminense precisa, até de forma desesperada, de um lateral esquerdo, porque tanto o René quanto o seu reserva estão muito aquém do Guilherme Arana, jogador que já foi da seleção brasileira. E tem jogador na mira de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais de Minas estão de olho em Vitinho, lateral direito que pertence ao Botafogo e também já havia sido alvo nos últimos dias do São Paulo. Vitinho parece ter perdido espaço no Botafogo e está meio que à disposição do mercado. Com o São Paulo o negócio não avançou, apesar da chance de troca, porque o Vitinho havia afirmado que daria prioridade a clubes da Europa. Ele quer esperar pelo menos até a metade do mês de janeiro antes de tomar uma decisão sobre a proposta do tricolor. Pois bem, é nesse contexto que o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Botafogo. O Cruzeiro sugeriu uma troca. Raposa manda o William, manda dinheiro e fica com o Vitinho. Ainda não houve uma resposta. Já o Atlético Mineiro, que deve negociar o Natanael e abriu mão da renovação do contrato do Saravia, procura em caráter de urgência 2 laterais direitos. E é nesse contexto que o Vitinho chegaria para ser titular absoluto. Jorge Sampaoli é um trunfo. O técnico argentino já mandou avisar ao Vitinho que se ele aceitar a oferta do Galo, vai ser prioridade, vai ter papel importante na montagem do elenco e do time que vai ser titular em 2026. Só para completar, registrar que o Vitinho viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, não consegui entender em que momento que ele acabou se tornando uma peça disponível no mercado. Vitinho caberia no seu clube do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que Gerson será reforço do Cruzeiro. Everton Guimarães, jornalista e apresentador de um programa na Band Minas, deu a entender que a negociação está em estágio avançado. Dá uma olhada na declaração do jornalista, abre aspas, recebi uma informação aqui, não vou cravar, mas parece que está tudo sendo preparado para que o Cruzeiro anuncie o quanto antes o Gerson. Meio atacante que está de fato de saída do Zenit, não conseguiu vingar com a camisa do clube russo. 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência, muito mais reserva do que titular. A adaptação à Rússia não foi legal, ele tem sido muito criticado pela imprensa e também por torcedores do Zenit. A alegação por lá é de que o Gerson é um jogador lento, sem intensidade, por mais maluco que isso possa parecer. Até por isso o Gerson já foi oferecido nos últimos dias para o próprio Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Botafogo e para o Fluminense. O Cruzeiro foi o único que acenou com a possibilidade de se aproximar dos 25 milhões de euros pedidos pelo Zenit, especialmente porque o Cruzeiro tem a seu favor um trunfo. Jonathan Jesus, zagueiro que interessa ao Zenit, os clubes chegaram a negociar a possibilidade de transferência do defensor por algo na casa dos 10 milhões de euros. Existe uma chance real de o Jonathan Jesus ir para a Rússia, de o Gerson ser contratado pelo Cruzeiro e de a Raposa colocar um dinheiro para que essa negociação avance. O Cruzeiro até adotou um discurso mais cauteloso nos últimos dias para não gerar expectativa, mas o Tite tem feito enormes esforços para que esse negócio aconteça. O Tite entende que o Gerson pode ser protagonista no futebol brasileiro em 2026, se juntando a Vitão, Matheus Pereira, Caio Jorge, entre outros jogadores. Só para completar, registrar ainda que a chegada de Vitão, que ainda não foi anunciada de forma oficial, teve pequenos, mas bons avanços. João Marcelo, que seria envolvido na negociação, pediu para que seu staff comunicasse a todos da imprensa que ele não se recusou a se mudar para o Inter. O que aconteceu foi um ruído de comunicação. O João Marcelo, que seria envolvido ou será envolvido nessa troca, assegura que não havia sido avisado da negociação e que agora vai se inteirar e não vai colocar qualquer empecilho.
o negócio pode acontecer, com o Cruzeiro colocando 7 milhões de euros para o Internacional, além dos envios de Japa, volante, e João Marcelo, zagueiro, para que o Colorado repasse o Vitão em definitivo. Cheguei a contar para vocês que nas últimas horas o Flamengo prometeu uma última proposta ao Internacional para tentar ficar com o Vitão. Vamos ver como é que essa história termina. A saideira sobre o Cruzeiro, Léo Aragão, goleiro revelado no clube, está sendo emprestado ao Avaí, onde deve jogar e ganhar mais minutos. E o Palmeiras quer dar um chapéu no São Paulo em pleno Natal. O Verdão promete para as próximas horas uma oferta oficial ao Botafogo por Marlon Freitas, o mesmo volante que eu contei para vocês com exclusividade ao longo da semana, que estava avançando nas tratativas com o tricolor. Marlon Freitas seria trocado por um jogador do São Paulo, Ferrarese ou Pablo Maia. Também contei para vocês que o Marlon se interessou com a possibilidade de mudança de ares. Ele teria um salário maior no São Paulo, além de um contrato mais longo. Seu vínculo com o Botafogo se encerra em dezembro de 2026. Mas, com a entrada do Palmeiras na jogada, dá para dizer que o Verdão vira favorito. Até porque o Abel Ferreira já aprovou a contratação do Marlon Freitas e entende que o Marlon pode ser o primeiro volante que o Verdão busca já há algum tempo. O Palmeiras havia feito uma série de tentativas no mercado, entre elas de Marcel Ruiz, volante que pertence a um time mexicano, mas só topa sair de lá para jogar no futebol europeu. O Palmeiras também tem a intenção e o interesse de contratar Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, mas esse negócio só deve acontecer na metade de 2026, quando o Fabinho fica livre do seu vínculo por lá. Diante disso, com o Marlon Freitas bem mais disponível, agora resta que Botafogo e Palmeiras se encaixem. Importante dizer que Palmeiras e Botafogo têm sido concorrentes, rivais nos últimos anos. Leila Pereira e John Textor chegaram a trocar farpas publicamente. Vamos ver se isso pode ser um empecilho. Só para completar, registrar ou lembrar que Aníbal Moreno, volante titular durante a boa parte da temporada, foi negociado nos últimos dias com o River Plate, operação de 7 milhões de dólares, enquanto Emi Martinez, que é o único para a posição, não conseguiu convencer. O Corinthians é o mais novo interessado em Savarino, meio atacante venezuelano que pertence ao Botafogo. Jogador que já havia sido alvo de São Paulo e Grêmio, mas nesses dois casos ele optou por permanecer em General Severiano. O interesse do Corinthians foi divulgado pelo craque Neto e dá conta de que o Savarino é prioridade no Corinthians para 2026, assim que o transfer ban for resolvido. Já havia contado para vocês que o Timão busca um lateral direito, Lucas Ramon do Mirassol interessa. Mais um zagueiro, até porque Félix Torres e Kaká podem ser negociados. Um camisa 10 e um ponta que possa jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Botafogo não demonstra tanta intenção assim de ficar com o Savarino, mas vai exigir uma compensação financeira ou algum jogador que possa ser trocado. Outra informação importante no Corinthians em pleno dia do Natal. Cheguei a contar para vocês que Alessandro Brito e Paulo Pelaipe haviam sido procurados pelo Timão para ocuparem o cargo de Fabinho Soldado, mas ambos recusaram. O Brito vai continuar no Botafogo, enquanto Pelaipe ficará no Grêmio. Brito, que inclusive é torcedor do Corinthians, já chegou a ser sócio do Timão. Ele entende que não dá para sair do Botafogo, até porque tem ocupado cada vez mais espaços em outros clubes de John Textor no exterior. Pois bem, o principal favorito a virar executivo de futebol do Corinthians hoje é Bruno Spindel, que atuou ao lado de Marcos Braz como executivo de futebol no Flamengo. Aquela passagem de 2019 a 2024 extremamente vencedora, o Spindel só deixou o Flamengo na metade dessa temporada. Chegou a ficar mesmo com a mudança no comando da presidência. O Landim saiu, o BAP assumiu. Num primeiro momento imaginávamos que o Spindel seria demitido, ele acabou ficando, até para ajudar na integração. Na metade do ano, já sem funções, acabou se desligando do clube. Também havia contado para vocês que André Mazuco, Pedro Martins e o próprio Marcos Braz haviam sido sondados. Mas nesse momento as coisas se encaminham para que Bruno Spindel se torne o executivo de futebol alvinegro. Você gosta do nome? Não gosta? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau! Feliz Natal!